Então, irmão, mas segundo diz a Bíblia Sagrada, escuta só, lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, fala bem assim: eu falo que sabe a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em todo o tempo que o homem viver, mas morto o marido será livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido e for de outra mulher, será, ou se for de outro marido, será chamado adúltero. Muitos pastores e muitas igrejas, por dinheiro e por multidões, eles falam que Deus aceita segundo casamento. Aí vai lá em Mateus capítulo 19, versículo 9, 10, 11, 12, fala claramente. Aí lê só metade do versículo. Quando Jesus disse, não sei por causa da prostituição, sabe? Só que aí ele não abre exceção para dizer que pode casar. Tanto é que no versículo 10, os discípulos falam bem assim, mas se é esta a condição do homem e da mulher, então não convém o homem casar. Então Jesus ali não abriu exceção. O único direito que a Bíblia dá, como se o casal casou, e a mulher ou o homem traiu e o homem não quer viver mais com a mulher, nem a mulher com o homem, a Bíblia dá direito de separar, não é divorciar. É separar. O homem vai viver todo o tempo da vida dele sozinho e a mulher vai viver todo o tempo dela sozinha. Ou senão que os dois reconciliem, que a Bíblia fala lá em Coríntios, que os dois reconciliem, aplica a oração, para que o diabo vós não tente, porque é um só casamento, não tem 2, nem 3, nem 4, nem 10, nem 20. É um só casamento. Por isso mesmo, para casar tem que aguardar em Deus e esperar em Deus, porque depois que casa não pode separar. E se separar tem que ficar sozinho. Se casar de novo, está em adultério. Não existe segundo casamento. Não tem revelação, não tem profecia, porque Deus não pode contrariar a palavra. Essas revelações, essas profecias que está mandando as pessoas casar, se as pessoas já foram casadas, isso é demônios. Isso é demônio. Deus não contraria a sua palavra. A maior revelação, a maior profecia é a palavra de Deus. Então, se o irmão já foi casado no papel, né? Estou dizendo que o irmão foi amigado ou viveu junto, não. Isso não tem nada a ver. Estou dizendo assim para o irmão poder casar de novo. O que eu quero dizer não tem nada a ver assim no sentido do irmão casar de novo. O irmão tem que ser, tipo, o irmão nunca casou. Essa é a primeira mulher que o irmão está casando. E ela também, você é o primeiro homem que ela está casando no papel. Não importa se ela já morou com 200, 300, não importa. O que importa é o casamento, se ela já foi casada. Se ela já foi casada, se ela já foi casada, ela ainda é casada. Porque só a morte separa. A lei do homem separa. A lei do homem você pode casar 200 mil. A lei do homem, se você quiser largar hoje, se casar amanhã, você pode quiser largar depois da manhã, você pode casar. A lei do homem é essa. Mas a lei de Deus é uma só. Até que a morte o separe. Perguntaram para Jesus, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Jesus falou bem claro, por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio, o que é princípio? Lá no começo, lá em Gênesis, o homem deixará o pai e a mãe, a mulher deixará o pai e a mãe e unirá o seu esposo, não será mais duas carnes, será uma só. O casamento é muito sério, mas é a mesma coisa de Deus. Quanto Deus tem? Deus verdadeiro, Deus falso tem bilhões. Agora, Deus verdadeiro existe um só. É que nem o batismo. Quanto o batismo tem? O batismo verdadeiro é um só. Águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os outros batismos não é batismo bíblico, são batismo pagão. São batismo do homem. É a mesma coisa que casamento. Casamento é um só. Então, se o irmão já foi casado, na verdade, irmão, com essa mulher, você está no adultério. Eu tenho que falar a verdade para você, porque se você morrer no pecado do adultério e eu não falar, eu vou junto com você. Se eu falar para você e você continuar aí, eu não posso fazer nada, porque eu não posso obrigar você a obedecer a palavra de Deus. Pela Bíblia, você tem que separar dessa mulher que está amigada, porque você não está casada com ela, não existe segundo casamento, e você tem que voltar, se você já foi casado, você tem que voltar para a tua primeira mulher que se casou. A tua primeira lá que se casou, você tem que voltar com ela, viver com ela. Não importa, ou senão você fica sozinho.
Ah, mas ela já casou, ela arrumou, ela tem outra família. Não, ela não está casada, ela está no adultério. Ela está no adultério. Não tem segundo casamento, irmão. Vai lá, pega a tua Bíblia, lê lá Mateus capítulo 19, lê bem, lê tudinho, lê 2, 3 vezes, 4 vezes, o versículo 9, o versículo 10, o versículo 11 e o 12. De Mateus capítulo 19, versículo 10, versículo 9, 10, 11 e 12. E depois você vai lá em Romanos. Romanos, onde fica Romano? Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, você vem o livro de Romanos. Aí você lê o versículo capítulo 7. Aí você lê o versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Aí depois você lê lá Malaquias, vai lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Vai lá, lê lá, pra você ver. Você vai ver. Então não pode. Deus não contraria a sua palavra. Não tem como. A Bíblia não fui eu que escrevi. Não fui eu que escrevi. Foi Deus que mandou escrever e foram homens ungidos por Deus. Você quer entrar no céu? Você quer ser um verdadeiro servo de Deus, irmão? Obedece a Bíblia. Não fica atrás dessas igrejas porta larga, desses pastores que estão de zóio só no dinheiro. Porque eu sei, eu falando isso, que meu irmão falou que ia dar uma ajuda para a obra, talvez o irmão não vai dar nem ajuda mais, porque eu preguei a verdade para o irmão. Mas eu não posso estar de zóio no dinheiro do irmão, senão vai eu, o dinheiro e todo mundo para o inferno. É melhor eu não ter nada nessa vida, mas ter a verdade para pregar para cada um que quer ouvir a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecerei a verdade vos libertará. Então, dessa mulher, de todos, vai lá em João, que fala da história da mulher samaritana. É João capítulo 4, quando Jesus pede água para a mulher samaritana. Aí ele falou assim: vai lá e chama teu marido. Ela fala bem assim: eu não tenho marido. O que Jesus falou para ela? Falaste bem. Porque você tivesse 5 maridos e nenhum dos 5 é teu. Nenhum dos 5. Por que arrancaram a cabeça de João Batista? Você sabe falar por que arrancaram a cabeça de João Batista? Porque a filha de uma mulher dançou diante do rei lá e o rei prometeu para ela tudo que ela quisesse. E ela foi para a mãe dela e perguntou para a mãe dela o que ela queria. E a mãe dela queria ficar com o irmão dela. E o irmão dela já era casado. E aí João Batista não aceitou, pregou para ela. Sabe o que ela fez? Ela pediu a cabeça de João Batista. Por que Deus destruiu o tempo de Noé, irmão? O tempo quando existia Noé. A Bíblia fala claramente, porque o povo casava. Ai, mas não é. Casamento não é de Deus? Escuta bem a resposta. O povo casava e dava. Ou seja, divorciava e dava em casamento. Por isso que Deus destruiu o tempo de Noé. Irmão, você quer ser salvo? Sai do adultério. Chega nessa mulher e fala: a partir de hoje não vai ter mais nada. Você segue o teu caminho, eu vou seguir o meu. Ou você volta para a tua primeira esposa, ou você fica sozinho, e essa tua mulher, ou ela volta para o primeiro esposo dela, ou ela fica sozinha. Por isso que o casamento de vocês está sendo bagunçado, porque Deus não está. Irmão, se o primeiro, que era de Deus, o diabo entrou e bagunçou, imagina agora o que é dado pelo diabo. Para e pensa. Não vai dar certo nunca. Você vai casar 300 milhões de vezes, nunca vai dar certo, porque você já é casado, você está entrando no adultério. Abandona tudo isso, meu irmão. Abandona tudo isso. Hoje eu estou pregando a verdade. Hoje o Pai, o Filho e o Espírito Santo é testemunha. Hoje é dia 26 de janeiro de 2025. Hoje é 26 de janeiro de 2025. Hoje é domingo. Eu pego o Pai, o Filho e o Espírito Santo por testemunha. Hoje você não é mais inocente. Eu te mostrei em toda a Bíblia Sagrada. Aí agora depende de você. Eu mostrei no livro de Romanos 7, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Eu mostrei para você em Mateus, capítulo 19, versículo 10, versículo 11. Pode ler o versículo 9. Pode começar do versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 12. E depois mostrei Malaquias 2, 14. E também lá em 1 Coríntios, lá que fala do casamento. Que Jesus falou assim, ó, que o homem não deixa a mulher, que a mulher não deixa o homem, a não ser por sentir o consentimento, mas já aplica a oração para que o diabo não tente. É um só casamento. Por isso, você já viu quando vai casar, que pega testemunha, porque o casamento é sério, irmão. Pode ver que pega testemunha, vai diante do juiz.
Aí o juiz faz as perguntas para o marido, para a mulher. Você promete ser fiel nisso? Prometo. Na doença, na tristeza. Aí prometo. Aí fala assim, tem alguém contra? Para ver se tem alguém que é contra. Porque o casamento é coisa séria. Tanto é se diante do juiz, se a mulher lá na hora, ou o homem brincar na hora, falar, eu não quero casar. Ele desmarca o casamento na hora. Mesmo que fala, não, eu tô brincando, porque é coisa séria. É coisa séria, irmão. É coisa séria. É colocado uma aliança no dedo, é aliança de compromisso, até que a morte separa. Deus não vai colocar 200 alianças no teu dedo. Deus não preparou duas Evas para um Adão. Deus não preparou 10 Evas para um Adão, 30 Adão para uma Eva. Deus fez Adão e Eva. Deus não fez 2 Evas e 2 Adão, irmão. Deus não fez isso. Louvado seja Deus. Então hoje, irmão, você não é mais inocente. A partir de hoje, você está diante da verdade. Deus coloca diante de você a bênção e a maldição. A verdade, você escolhe a bênção e a maldição. Caminho estreito ou caminho largo? Caminho largo, você pode casar hoje, amanhã, pode casar 200, 300 vezes, não tem problema. Agora, o caminho estreito que leva para o céu é uma só mulher e uma só homem, até que a morte os separe. O que passa disso é adultério. Tanto é que o casamento perante Deus, o homem e a mulher não pode ir para a cama antes de casar, não pode estar agarrando, beijando-se, beijando, e mão para lá e mão para cá, porque é coisa santa. Por isso tem que aguardar em Deus. Ah, mas se a pessoa era do mundo, não conhecia a palavra, não importa. Se foi casado, até que a morte separar. Amém, meu irmão? Irmão, obedece essa palavra. Ora, Deus, chora, geme na presença de Deus. Pede para Deus te mostrar a verdade. Não vai por esses pastores que estão de zóio só em dinheiro. É dinheiro e multidões. As igrejas estão abrindo a porta, sabe? Porque dá mais gente, né, irmão? Para e pensa, irmão. Sempre eu pergunto isso. Por que o diabo luta tanto para separar o casal? Agora, seja sincero. Que êxito terá o diabo? Vamos supor, ele lutar com você... Aí você separa, amanhã você casa de novo, vamos supor, o diabo luta, aí você separa, você casa de novo. Que êxito terá isso? Porque o diabo sabe que não pode casar de novo. Por isso que o diabo luta desesperadamente. Entendeu? Essa é a resposta. Por que o diabo luta tanto com os casais? Porque o diabo sabe que não pode casar de novo. Porque se pudesse casar de novo, para que o diabo ia lutar com você, irmão? Lutar para separar casal, se pode casar de novo? É a mesma coisa, o diabo lutar para derrubar alguém para ir para o mundo e a pessoa lá no mundo poder entrar no céu. Que êxito teria? Ô, irmão, hoje você está diante da verdade, irmão. Se você nunca sabia, se você nunca escutou isso, hoje você está escutando. Mostra esse áudio para tua esposa. Mostra para todos que querem ser salvos, irmão. Olha a verdade, abraça a verdade. Conhecer a verdade vos libertará.